texto que a gente já leu várias vezes. O primeiro está lá em Provérbios, capítulo 3. A partir do versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome. Olha a ordem das coisas. Aos olhos de Deus, primeiramente, e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não se prenda ao seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias. Tem uma tradução que vai falar a primeira parte de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são árvore de vida, de delícias, e todas as suas veredas são paz. É árvore de vida para os que abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. Até aqui, irmãos. E a mesma citação, irmãos, está lá em Hebreus, capítulo 12. Se você quiser abrir aí. Não, Hebreus, capítulo 12. O título da minha Bíblia é assim: Deus corrige a seus filhos. Amém, irmãos? Diz assim, a partir do versículo 1: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Aí ele repete, ele cita Provérbios: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam
e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico, de justiça, fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Ele termina dizendo assim, depois de tudo isso, portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. E aí, irmãos, o último, lá em Apocalipse, só o versículo, capítulo 3, na carta à igreja Laodiceia, 3,14, amém? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalás fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Tu dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, um miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aí Jesus ele usa a primeira pessoa agora, irmãos. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu gosto assim da Bíblia, ela é incrível, porque olha, Paulo, nós comentamos na escola bíblica, Paulo falou assim, em parte conhecemos, em parte pregamos, em parte profetizamos, o progresso até chegarmos. E considerando o livro de Provérbios, Salomão, que escreveu a maior parte dele, viveu mais ou menos 1950 anos antes de Cristo. E aí ele traz uma palavra, uma revelação. Olha, eu me lembro, uns 30 anos atrás, 35, eu estava num curso uma vez, e o pastor Sherlock falou assim, olha, toda a Bíblia ela é inspirada. E ela falou assim, se eu pudesse dar um conselho para vocês, jovens, o texto áureo da Bíblia é o capítulo 3 de Provérbios. Leia, releia, o resto da vida. Eu peguei esse conselho, e é muito maravilhoso esse capítulo 3 do livro de Provérbios. E olha só, e aí passando mais de 1000 anos, o escritor aos Hebreus ele faz a mesma citação para uma igreja. Contextos culturais diferentes, épocas diferentes, mas a mesma palavra. E aí vem Jesus, na maior revelação, no Apocalipse, e dá a entender isso, irmãos.
Jesus é como se ele estivesse falando, olha, aquilo que Salomão escreveu há 1000 anos, Deus repreende e disciplina aqueles a quem ama. E o escritor aos Hebreus escreveu. Aí Jesus fala para a igreja de Laodiceia, olha, eu sou essa pessoa. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Então, quando um pregador fala, Jesus é o centro da Bíblia, irmãos, isso é verdade. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Ele é antes, durante e depois. Irmãos, tinha um texto, eu não ia ler, mas eu vou ler, porque se ele está me martelando, então não é da minha cabeça. É Provérbios, capítulo 30. É rapidinho, irmãos. Diferentemente, foi um homem chamado Agur que escreveu esse capítulo. E eu não sei, irmãos, não sei se o pastor Valdir vai lembrar, ele pregou uma palavra aqui, acho que mais, não sei, 20 ou 30, logo quando ele assumiu o pastorado, eu sempre fiquei com esse texto na cabeça. E olha só, irmãos, o versículo 11, 12, 13 e 14. Olha só o que ele diz, irmãos. A geração, na sua Bíblia deve estar a gente, eu vou pegar a tradução que está aqui, irmãos. A geração que amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, e não amaldiçoou o seu pai, não bendiz a sua mãe. Aí ele vai, a geração que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. A geração, versículo 13, cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. E ele termina, a geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Ele vai falar que a geração que não respeita o pai e a mãe, a geração orgulhosa, há uma geração que acha que está purificada dos seus próprios pecados, mas não está. E há uma geração violenta. Eu não sei, irmãos, o que Agur estava pensando. Eu acho que era o contexto dele. E eu acho que ele nem imaginava a profundidade das palavras dele. A abrangência da revelação que Deus estava dando para ele. E dá uma olhada, irmãos, nesses 4 versículos, dá uma olhada no nosso contexto. E não é, irmãos, eu sempre falei isso, não é fazendo um juízo de valor social, mas são fatos que a Bíblia trata. Porque muda-se a cultura, muda-se os tempos e as épocas, mas o coração do homem, irmãos, ele é o mesmo. Tinha um pastor, na época, né, acho que estava numa igreja em São Bernardo, já é idoso, tá, irmãos? E ele falava assim, isso foi em 2015, mais ou menos. Ele falou assim, olha, a internet só veio para fazer com que o homem buscasse mais diferentes formas de pecar.
É a opinião dele, um idoso já, e ele tem as considerações dele, então eu não vou, né? Já estava no final da carreira, vamos dizer, pastoral. Mas longe de mim, irmãos, controlar a vida de alguém. A gente está falando aqui a palavra, amém, irmãos? Cada um sabe de si. O que a gente faz é ensinar a palavra. Porque a Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. E Agur está falando o seguinte, olha, existe uma geração que não respeita o pai e a mãe. Existe uma geração que acha que está purificada de si mesmo, pelas suas próprias méritos. Existe uma geração que só anda assim, olhos para cima, que se acha melhor do que os outros. E é uma geração cujos queixais são espadas. E aí, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vós, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Efésios capítulo 6. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha uma longa vida sobre a terra. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós, dessa sociedade, desse mundo. Ore pelo Brasil, ore por São Paulo. Mas não ache que isso é algo... Salomão vai falar, não há nada novo debaixo do sol. E aí, irmãos? A Bíblia diz que Deus veio do céu. E João capítulo 1 vai falar, olha, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascidos não da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Então, em Jesus, irmãos, eu não estou mais numa posição alheia. A Bíblia diz que em Jesus eu sou chamado filho. Efésios vai falar, vocês que estavam mortos, estavam em trevas, sem Deus no mundo. E aí vai falar, Jesus veio e trouxe salvação a vocês. Irmãos, Paulo fala aos romanos, não vos conformeis com este mundo, irmãos. Não faça parte dessa geração. Não seja uma geração desobediente aos pais, altiva, orgulhosa, violenta. Sabe por quê? Porque Deus tirou-nos das trevas para a luz, da morte para a vida. Portanto, isso não está no meu script aqui, não. Não há comunhão entre trevas e luz.
Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Ele está te chamando de filho. Ele está falando, filho meu. Isso já é uma bênção muito grande. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Nem te enojes. Não fique bravo com a sua repreensão. Sabe por quê? Porque Deus repreende aqueles a quem Ele ama. É manifestação do amor, da graça, da bondade, da fidelidade, da paternidade de Deus. Não faça parte dessa geração. Não se conforme com essa geração. O único processo de nos lavarmos, de nos purificarmos é através do sangue de Cristo. É incrível, ele falou, olha, tem uma geração que acha que é pura aos seus próprios olhos. Uma geração que anda cabeça em pé, olhando, ninguém mais, eu. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Eu me lembro que uma vez, não sei para onde estava indo, se era para o Senai, estava meio irritado, né? Os jovens sabem como que é, né? Senhor, fala comigo, né? Aí, de repente, eu peguei o ônibus, que eu acho que é o Parque Dom Pedro. Aí, de repente, senta uma pessoa do meu lado. O Raimundo não vai lembrar disso. Eu lembro. Eu sei que ele me falou 2 palavras. Deus respondeu a minha oração. Isso faz tempo. Mas eu lembro, irmãos. Eu lembro. Sabe por quê? Porque ele citou a palavra de Deus para mim que eu precisava ouvir naquela época. Irmão e irmã, colhe em quem é de Deus. Se mire em quem é do Senhor. Não na geração, mas naqueles que servem e buscam o Senhor. E isso é testemunho, irmãos. Eu sei que eu poderia falar de várias pessoas. Mas quando Jesus ele entrou lá em casa, e fez uma obra, irmãos. Eu vi o pastor Valdecir e o Joel, que na época eram jovens, eu vi essas pessoas comerem a Bíblia e orarem. Eu falei, nossa. Então, irmãos, Deus ele chama. E Deus ele fala. Eu vi eles sendo chamados de loucos, irmãos. Eu ouvi. Vocês ficaram loucos. Mas é porque Jesus entrou, irmãos. Jesus entrou e fez uma obra. E eu louvo a Deus, irmãos. Porque Deus, ele faz coisas que nós não imaginamos.
Não era filho, era bastardo. Estava em trevas. Mas agora é filho. Mas agora serve a Deus. Mas agora está diante do Senhor. Agora tem um propósito. Deus, Ele ama. Deus, Ele ama. Então Deus vai corrigir. Deus, Ele vai falar. Deus, Ele vai repreender. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, depois você lê a Romanos capítulo 1. Deus os entregou. 3 vezes acho que fala. Deus os entregou, Deus os entregou e Deus os entregou. É a pior coisa que pode acontecer para a humanidade, irmãos. Mas graças a Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Porque nós temos um Pai. Nós temos um Senhor. Nós temos um Salvador. Nós temos um Redentor. E aí, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele vai citar para uma igreja que estava sofrendo uma perseguição. Falou, olha, capítulo 11 fala, olha, citar os heróis da fé. E ele vai falar, olha, vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele traz algo interessante para a igreja, os hebreus. Olha, vocês não resistiram até o sangue ainda. Vocês não resistiram até o sangue. E aí ele cita, irmãos. Não rejeite a disciplina do Senhor, hebreus. Nem te enojes da sua repreensão. Deus, Ele faz isso. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele ama. Porque Ele trata vocês como filhos amados. Portanto, e essa palavra é para mim, irmãos. Levante as mãos cansadas. Muitas das vezes é difícil, é complexo. Os joelhos já não aguentam mais. Mas ele fala, olha, levante essa mão. Procura uma força aí. Que Jesus é contigo. Porque o Pai te ama. Porque o Pai morreu. E porque o Pai te trata como filho. E aí, irmãos, a revelação maior. Aí Jesus vem e fala para uma igreja. Ele fala para uma igreja. Olha, o livro do Apocalipse, a revelação. Jesus fala, olha, no capítulo 1, ele vai falar, eu ando no meio da igreja. E eu gosto muito quando ele diz, eu ando. Me dá, irmãos, uma segurança muito grande. Jesus sabe o que está acontecendo. Nada está oculto aos olhos dele. Ele sabe o que está acontecendo, sabe o contexto. Porque ele falou, eu ando no meio da igreja. Eu caminho entre vocês. E aí ele começa a falar com a igreja. Igreja de Éfeso. Pérgamo, Tiatira. E aí ele chega nessa última igreja. Que chama de igreja. Olha, eu conheço as tuas obras. É por isso que Provérbios vai falar, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos, contemplando os maus e bons.
Às vezes eu fico pilhado com algumas coisas, mas depois eu falo, não, Deus está no controle. Deus está e sabe de todas as coisas. Conheça as tuas obras. Presta atenção. A gente tem falado isso, irmãos. Jesus falou, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus orou pelos discípulos. E depois ele falou, eu oro também por aqueles que virão a crer. Então Jesus fez menção da igreja, irmãos. Eu conheço as tuas obras. E aí ele vai tratar com a igreja. E ele traz, olha, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. É Jesus que está falando agora, irmãos. Pessoalmente para uma igreja. Eu estou à porta. Eu estou à porta. Eu quero entrar. Eu quero fazer morada. Eu quero restaurar a comunhão. Eu quero restaurar o partir do pão. Eu quero restaurar. Mas eu só posso entrar, Jesus está falando, se você abrir a porta. Se você deixar ele entrar. Se você permitir que ele entre. Se você convidá-lo a entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, ele comigo. Essa é a promessa de Jesus, irmãos. Essa é a promessa do Senhor. Eis que estou à porta, eis que estou à porta. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Olha para a geração, irmãos, que nós estamos vivendo. Olha para o contexto que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, irmãos, ela é justa, ela é justa. Deus, ele é justo. Paulo falou para os Gálatas, olha, não se deixe enganar, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda está batendo a porta, procurando corações para entrar. Procurando vidas para transformar. Lares para entrar e fazer uma obra poderosa. Não seja influenciado por essa geração. Não seja influenciado por essa geração. Uma geração longe de Deus. Uma geração que não teme a Deus. E que não respeita o próximo. Mas como eu disse, irmãos, a Bíblia diz que quem está em Cristo é filho. Quem está em Cristo é filho. E vai ser tratado como um filho. Vai receber as bênçãos de um filho. Mas também vai receber a palavra de um filho. E de um pai justo, santo, poderoso, que sabe das coisas.
Ao que vencer, versículo 21, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Filho meu, haja como filho. Se deixe tratar como um filho. E se não é ainda, vem se entregar e seja um filho. Não fique à margem. Deus está chamando para ser filho, para ser tratado como filho. E essa palavra, irmãos, ela é duas perspectivas. Tem duas perspectivas. Quem é Deus? Ele é Pai. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. É Ele que chamou. É Ele que morreu. É Ele que derramou sangue. É Ele que ressuscitou. É Ele que conduziu a igreja. É Ele que chamou um povo, que arrancou um povo do mundo. E tem a perspectiva nossa, irmãos. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Glória a Deus porque nós somos filhos. Louvado seja Deus porque nós fomos chamados para sermos filhos. E como diz João, não nascido da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus por toda a obra dele, irmãos. Jovem, há uma geração mas não faça parte dessa geração. Seja luz nessa geração. Seja sal nessa geração. Capítulo 3, irmãos, depois você leia com calma. Aprecie o capítulo 3. Olha, não te estribes no teu entendimento. Entrega a Deus todo o teu caminho. Ele vai endireitar as suas veredas. Busque a Deus. Clame a Deus. Não seja de uma geração que não respeita o pai e a mãe. Isso é bíblico. Isso é promessa de Deus. Uma geração orgulhosa, soberba. Uma geração altiva. Uma geração violenta. Ore por essas pessoas. Clame a Deus por essas vidas. E influencie sendo sal da terra e luz do mundo. E filho de Deus. Leia com calma esse capítulo 3 de Provérbios. Deguste ele na sua vida. Quem vos fala é alguém que estava em trevas. Alguém que estava em trevas. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus por todos, que nem diz o salmista, por todos os benefícios que Ele tem feito. E não é por causa de bênção, mas é por causa do chamado, da posição que Deus tem chamado para que você, que nós ocupemos. Ele quer você como filho. Ele quer te tratar como filho. Ele te chamou para ser filho. Ele morreu para que você seja filho. Ele ressuscitou para que você seja filho. Para que você goze de todas as bênçãos, que nem diz Efésios, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É isso, irmãos. Deus, Ele tem algo bom, maravilhoso e glorioso para nós. Mas vamos
Deixa Deus nos tratar como filho, irmãos. Amém? Ele nos ama. Ele nos quer bem. Quem é pai aqui, eu sei que você daria um fígado, um rim para o seu filho. Mas isso não se compara ao que Deus faz por nós, irmãos. Então, se nós, como pais humanos, né, nos preocupamos, muito mais o Pai de todas as luzes se preocupa conosco, irmãos. Então, realmente, eu peço que Deus, nesses dias, nesses tempos, abençoe a sua vida. Não pile, né, por causa desses, né, a geração realmente é isso que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que o amor de Deus ainda está atuando. Que Deus ele quer salvar muitas pessoas, que Deus quer libertar muitas vidas. E que se você não é ainda, venha fazer parte da família de Deus como filho. Amém? Como filho. O Daniel falou que não chamar ele, mas eu queria cantar um hino, Daniel. Não, estou brincando. E brincadeira, o Daniel a gente cresceu junto. E Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso numa geração perversa, mas seja luz para essa geração. Amém? Seja o diferencial, não por obras, mas pelo mover de Deus na sua vida, né? Guiado pelo Espírito Santo, cheio da palavra. Amém, irmãos? Porque é disso que as pessoas precisam. Elas precisam ver Cristo em nós. Precisam ver Cristo em nós. A minha vida só tem sentido, irmãos. O meu chamado, a minha posição. Se as pessoas olharem para nós e verem Jesus Cristo. Amém? E Deus, ele faz isso, irmãos. Ele sempre fez, ele faz isso. E Deus sempre fará isso até o dia que ele recolher a sua igreja. E depois, né? Mas Deus abençoe você. Leve essa palavra, né? Como um conselho de Deus para a sua vida. Não entre na onda, né? Desse contexto que nós vivemos. Porque Deus tem algo muito maravilhoso para nós, irmãos. Ele já nos chamou. Ele já nos libertou. Eu sei que cada um tem o seu contexto, né? As formas que Deus usa, irmãos, para tratar conosco, né? Aí já cabe a Deus, irmãos. Eu não posso questionar Deus, né? Se eu estou sendo chamado de filho, Deus, ele sabe como tratar comigo, irmãos. Deus, ele sabe tratar conosco. O pessoal fala, a gente não... Fazer pergunta é uma coisa, mas fazer uma boa pergunta é diferente, irmãos. Peça discernimento a Deus. Peça orientação a Deus. De repente, Senhor, eu não estou entendendo. Peça discernimento para o Senhor. Porque de repente Ele tá te disciplinando. Está me disciplinando. E Ele vai fazer isso. Porque Ele quer me aperfeiçoar como pessoa. Como servo. Como servo dEle. Como marido. Como esposa. Como filho. Como irmão em Cristo. Deus quer nos aperfeiçoar. E aí Ele vai usar os métodos, a disciplina dEle. Peça discernimento a Deus. Peça direção a Ele. Peça, Senhor, abre os meus olhos. Abre o meu coração. Dá-me entendimento, Senhor. Tiago, ele vai falar, olha, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar. O problema é que nós não pedimos para Deus. Nós pedimos a todo mundo, menos para o Pai. Menos para aquele que nos conhece.
menos para aquele que sabe da nossa vida, da nossa estrutura espírito, alma e corpo. Porque nós somos filhos, irmãos. Deus nos chamou para sermos filhos. Vou fazer uma oração. Abaixa sua cabeça. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, por este momento, pela igreja do Senhor, pela tua eclésia, os chamados do Senhor, e por poder, ó Pai, por graça, bondade e misericórdia do Senhor Jesus, fazer parte, ó Pai, de receber essa grande bênção, que é ser chamado de filho. Senhor Deus, eu sei que muitas das vezes eu não entendo o teu trabalhar, não entendo, ó Pai, a forma com que o Senhor age, o teu tempo, as tuas estratégias, Senhor, a forma com que o Senhor conduz as coisas, está longe de mim para entender. E muitas das vezes, ó Pai, como diz a tua palavra, eu acabo pecando nas palavras, né? Uma oração errada, uma petição errada até, Senhor. E, Pai, eu peço, segundo essa palavra, segundo a tua verdade revelada na pessoa e na obra de Cristo, dá-nos, ó Deus, a tua mente, ó Pai, o teu entendimento para as coisas, o teu discernimento para as situações da vida, as tuas estratégias, ó Pai, para as decisões a serem tomadas, para as escolhas a serem feitas dentro do teu propósito, Pai. Para que teu nome seja glorificado, para que teu reino seja manifesto em nós e através de nós, para essa terra, para essa geração, Pai, que está tão perdida, que está tão consumida, que anda de um lado para o outro, que não tem esperança. Senhor Deus, ajude a cada um dos teus filhos. Guarda cada um, Pai. Se tem alguém aqui, ó Deus, passando algum momento difícil, algum momento complexo na sua vida, Deus, dá sabedoria e entendimento ao teu servo, à tua serva. Dá entendimento, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor está fazendo e que nós não conseguimos enxergar. E eu só posso te agradecer, Pai. Te agradecer por toda a tua perfeita, agradável e boa obra. A tua obra, Pai, em nossas vidas. A tua obra, Senhor, de forma individual, mas de forma coletiva na igreja. Senhor, abençoe a tua igreja. Os santos do Senhor, ó Pai, que são perseguidos. Os que estão, ó Pai, em situações de perseguição. Questões culturais, políticas, religiosas, ó Pai, que o inimigo tem usado para perseguir a tua igreja. Pai, ajude os teus santos, dê forças, dê graça, dê estratégia, Pai, dê entendimento, consola, guarda, acrescenta a fé dos teus filhos, Pai, que estão em situações difíceis. Nós te louvamos, ó Pai, porque teu evangelho é poder de Deus para a salvação. Nós te exaltamos, ó Deus, porque teu evangelho é que nos liberta, é que nos transpõe de uma situação para outra, que nos tira de um estado de morte e de trevas para um estado de vida e luz, de paz, de entendimento, de filiação, de paternidade. E segundo a tua palavra, Jesus, podemos dizer: Abba, Pai, papaizinho, papai querido, nos ajuda, Pai. Nos ajude, ó Pai, a lidar, a viver neste mundo, ó Pai. Todas as situações, todas as circunstâncias que nos cercam. Ajude, ó Pai, as tuas crianças, os teus jovens, Pai. Aqueles que estão aqui, os que não estão. Ajuda eles, ó Pai, em todos os contextos que eles vivem. Dê forças, ó Deus, para que eles possam decidir sempre pelo Senhor e pela tua palavra, Pai. Buscar no Senhor e na tua palavra a direção para as suas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Como temos orado, ó Pai, a tua obra começada e que está sendo feita e que será concluída segundo o teu propósito, ó Pai. Eu só posso te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, Pai. Abençoe os obreiros dessa igreja, o pastor, as lideranças da igreja. Ajude a cada um, Pai, no seu ministério, no seu chamado.
os teus filhos, ó Pai, as tuas filhas. Ajude a cada um, Pai, nas suas famílias, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por nos amar tanto, por nos amar de forma incondicional, Pai, e nos fazer, ó Pai, em Cristo, filhos do Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Puxado, irmão. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Deus, eu te agradeço. Renova-me, Espírito Santo de Deus. Senhor. Oh, Espírito, Espírito. Põe em mim teu coração, porque tu Sim, Espírito. Uma mudança de visão, de conceitos. necessita ser mudado, Senhor. Uma mudança de perspectiva. Porque tudo que há Deus, dentro do meu coração, como nós necessitamos de Ti, Pai. renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Deus, eu já não preciso ser igual, porque o Senhor é Deus. Renova-me, Deus, Senhor. toca nesse coração e nessa mente agora, Pai. Jesus. Visita, Pai, esse coração. Põe em mim teu Quebra as cadeias, Pai. coração, Quebra as cadeias, Espírito. Pois o Senhor é quem porque convence. Pois o Senhor é tudo quem que transforma. há Pois o Senhor é quem liberta. dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, Renova-me, como diz a Tua palavra, Pai, toca nesses joelhos cansados, Pai, nesses joelhos desconjuntados, ó Deus, aquele que está sem força, Pai, aquele cujas mãos já não têm perspectiva, Senhor. Dê força, Pai, a esse Teu servo, a essa Tua serva, ó Deus. Dê graça a esse Teu servo, a Tua serva, para resistir, ó Pai, para resistir, ó Deus, para não porque desfalecer, tudo para não se entregar, ó Pai. dentro de mim Sim, Espírito, sopra, Espírito, necessita ser mudado, do Senhor. Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Sim, Senhor. necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Glórias a Ti, Senhor. Senhor formoso és, Tua face eu preciso ver, Pois quando está neste lugar, Tua invade esse coração, ó Deus, invade essa mente, inunda essa alma, Pai. acende a chama, ó Pai.
Senhor, formoso é. Deus, oh Espírito, Tua oh Espírito Santo, oh Espírito, ai, Choremanahai, pois quando está nesse lugar, tua graça, Senhor, tua graça invade, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vai brilhar, resplandecer o meu brilho. Deus, Deus, Alabalabalabalabahai, Sharamanahai, Lebalabalabalabahai, Sharamanahai, Lepipoponemanahai. Acende, Senhor, essa chama. Levanta, Senhor. Toca nessas mãos cansadas, ó Deus. Lai Chorebalabahai, Shai. Quebra essas cadeias, Pai. Ai, Chemanahai. Espírito, 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 Espírito. Sopra, sopra nesse coração. Sopra, Espírito. Restaura, renova, 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 Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova. Labalabalabalabalabalabahai, Shai. Labahai, Chorebalabalabalabahai. Renova, Senhor. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Papai, papai, renova, 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 Senhor. Lamanahai, Chorebalabalabalabahai. Alabalabahai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Deus, assim eu te agradeço, ó Pai. Assim eu te glorifico, ó Pai. Porque o Senhor nos trata como filhos. Alabalabalabalabahai, Shai. Porque o Senhor nos trata como filhos. Eu te louvo, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Alabalabahai, Shai. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, irmão.